Boa noite, gente. Boa noite. Continuando o nosso estudo de sexta-feira, né? Sobre a doutrina espírita. Aqui tem umas coisinhas para lembrar, porque eu não tenho memória da Raquel didática para falar sem ver, nem a alegria da Luísa. Do João não vai nem falar, não deve não. Mas a gente vai tentar passar para vocês hoje esse tema aí, paixões. E com base na doutrina espírita, as paixões sobre a ótica da doutrina espírita. E a gente vai tomar por base o Livro dos Espíritos, são as perguntas 907 e 912, o capítulo que trata das paixões. Mas também tem, em outras obras básicas de Kardec, fala sobre isso, na Gênesis, obras póstumas, né? Inclusive, vamos lá. Eu trouxe uns papelzinhos aqui, porque se eu não conseguir ler lá, eu vou ter que ler aqui. Uma coisa não está certa aqui. Os papéis saíram da ordem. Ok. Os universitários. Então, como eu disse, desculpe aí, gente. Como eu disse, a gente vai tratar desse tema através do Livro dos Espíritos, e falei que tem também na Gênesis obras póstumas. Então, antes de a gente começar, na Gênesis, no capítulo 3, itens 18 e 19, o Kardec fala sobre a paixão, que é a paixão, que é o resumo do que a gente vai ver. Ela é um aumento da vontade. Ela é um incremento da vontade. É uma vontade exagerada. E que ela é uma coisa natural, que todos nós temos, e que precisa ser controlada. Esse é o mote do nosso estudo. E ela sendo uma força natural, como todos nós temos, né, esse excesso de vontade, a finalidade dela é nos impulsionar para o bem, para a nossa evolução como espíritos, que é o nosso objetivo, que é o aperfeiçoamento. E hoje, na época atual da humanidade, a gente não precisa tanto ainda mais da paixão, né? Porque o conhecimento, né, que a gente tem, o desenvolvimento da inteligência e da moral, nos ajuda, já nos dão condições de nos nortear para a gente desenvolver esse desenvolvimento espiritual. Mas a paixão ainda aparece. Quem não? E quando ela aparece, a gente precisa controlar para conduzir ela para o bem e não para coisas inferiores, certo?
Porque a paixão tem uma força muito grande, né? E se ela não for controlada, ela vai nos controlar. Então, começando então, né? E a gente, mais uma coisa, a gente, nessa evolução que a gente vem tendo, que diz que hoje não precisa mais, a gente ganhou assim, algum ganho espiritual, em inteligência, moral, né? E à medida que a gente vai se vendo muito mais como espírito do que como matéria, se vendo muito mais o lado espiritual que o lado material, a gente vai se organizando um pouco melhor e não sai tanto do caminho, né? Mas, às vezes, a gente exagera quando quer determinada coisa, que é a paixão, né? E a gente acaba se perdendo. Então, e todos nós temos limitações, a gente vê do nosso lado, muitas pessoas têm, a maioria tem. Tem alguns que não tem, né? A gente fala, puxa, aquela pessoa nada abala ela tá... Será? Não é que Deus deu alguma coisa para ela, ela passou por tudo que nós passamos, por essas dificuldades, por essas situações de paixão, de vício, de problemas, desequilíbrios, e hoje já consegue ter equilíbrio. Então a gente vai chegar lá também. Então vamos para o tema mesmo. Primeiro, antes de falar o que é paixão, eu peguei no dicionário o que é paixão, né? Sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, etc. Amor, ódio ou desejo demonstrado de maneira extrema. Atração intensa, um movimento violento, impetuoso do ser para o que ele deseja. 2 pontos. Pode ser paixão pela música, pelo cinema. Então, a gente vê que a paixão é um sentimento intenso, né, que pode mudar a nossa maneira de pensar, de agir, né? Por exemplo, ódio, amor é um tipo deles, né? E qualquer desejo demonstrado de maneira extrema, ou seja, é um excesso da vontade, é um exagero, né? E a paixão não pode ser só por pessoas, pode ser por qualquer coisa, por trabalho, por música, E já vou adiantar de antemão que não é uma coisa ruim, é uma coisa natural e boa para o nosso bem. Então, a primeira pergunta. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Kardec pergunta. Ué, se é uma coisa natural, a gente nasceu com uma coisa natural que é amar os espíritos? Não. Não, né? Deus não ia errar, né? De jeito nenhum. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem. E as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ela se entrega é que causa o mal. Então, esse excesso na vontade, né, que é a paixão, a vontade aumentada, ela foi dada para nos conduzir ao bem. Deus nos colocou essa força na gente para a gente se desenvolver, certo? Mas, e pode conduzir a gente a grandes coisas, que é isso. O abuso que se entrega é que é o mal. Então a questão está, o problema está no abuso, no excesso. Ela é um excesso, mas quando passa, porque abuso, o que é abuso? O que é uso? Uso é o justo limite. É o equilíbrio. Abuso é o excesso. Passa do justo limite. É o desequilíbrio. E as paixões, como o Kardec está dizendo aí, que é uma coisa natural, e os Espíritos disseram que foi dado ao homem para ele, para o bem, ela tem origem no instinto de conservação. Esse instinto de conservação que a gente tem de se manter vivo, instinto de conservação da vida. Por exemplo, a gente se alimenta, se manter vivo, se defende, manter, né? Tem esse instinto de se defender. A reprodução, um instinto de manter a espécie. Enfim, o medo da morte, né? Para quem tem, é um instinto de conservação. Natural.
Natural. Você viu que só eu te defendi até agora, Raquel. Estou sentindo. Isso não tá engraçado. Ó, então, eu não estou querendo fazer graça, eu estou sério hoje. Então a gente vê que a paixão, ela é nascida de um sentimento natural, uma necessidade natural, que, como os espíritos estão dizendo, ela é nascida do instinto de conservação, que todos nós temos, certo? E os instintos têm efeito igual em todo mundo. Todos nós temos a mesma reação aos instintos. Fome e tal. Agora, a paixão, que é um excesso de vontade, desse desejo provocado pelo instinto, ela tem efeitos diferentes. Cada pessoa reage de uma forma, né? Então, a paixão, o que ela é? Como disse o Kardec, vai dizer lá na frente, são as alavancas da alma, são as molas da alma, que vai servir para estimular a gente a praticar esses atos de conservação da vida. Os atos que nascem do instinto de conservação. A paixão vai motivar para que a gente, fazendo isso, a gente se mantenha vivo e vai se desenvolvendo. E por isso que as paixões, né, nos dão prazer, né, nesses atos de conservação da vida. Tudo que é ato de conservação nos traz prazer, né? Daí gerar o excesso da paixão. Mas como vimos, é uma força natural. O instinto de conservação é uma coisa natural, né? E esse excesso de vontade, que é um instinto exagerado, ele tem a finalidade de nos impulsionar para o bem, certo? E é uma coisa que tem uma força muito grande, né? 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Ou seja, diz que o problema está no abuso. Qual que é o limite disso? Quando é que ela deixa de ser boa para ser uma má paixão? Né? Quando que esse excesso excede o excesso? Dizem os espíritos. As paixões são como um cavalo. Eu acho demais essa resposta. É muito esclarecedor. As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando nos governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Então, o exemplo do cavalo diz tudo, né? Se a paixão é dada para o nosso desenvolvimento, se a gente domina ela, vai ser útil, vai ter bons efeitos. Se a gente não governa, um cavalo desgovernado, o que vai dar? Vai dar errado, né? Vai dar prejuízo, vai dar danos, vai dar ruim. Então, e também quando ela resulta num prejuízo para nós ou para os outros, né? Porque quando ela não está controlada, né? Mas isso pode acontecer na nossa vida, e acontece na vida de todo mundo. Da gente ter um desejo descontrolado por alguma coisa que não vai fazer bem para a gente ou para outras pessoas. Todos nós passamos por isso. E igual ao exemplo do cavalo, vamos imaginar um exemplo de um veículo. Um veículo com um bom condutor, tipo assim. Hoje nós estamos para. Longe. Dirigido por nós, guiado por Deus, né? Um veículo com bom condutor, ele vai produzir, vai ser útil, vai fazer coisas boas, transporta. Nossa, tudo a gente sabe que tudo é com base no veículo. Com um mau condutor, vai dar ruim. Ele vai dar prejuízo, danos para quem está no veículo e para outras pessoas. Então, quando a paixão domina a vontade, e não a vontade domina a paixão, quando ela é exagerada, mas ela passa a dominar essa vontade, aí ela se torna perigosa, né? E igual um cavalo ou um animal furioso. Agora, a gente viu que a paixão, ela nasce de um sentimento ou uma necessidade do instinto de conservação.
Então esse sentimento, e a paixão aumenta ela. Quando essa paixão está aliada a um sentimento em desequilíbrio, se torna um cavalo descontrolado. Se torna perigosa. E quem de nós aqui pode levantar o dedo e falar que não tem nenhum sentimento em desequilíbrio? A gente tem, né? A gente vive numa gangorra emocional, né? Uma hora sim, outra hora. Essa pandemia a gente vê, né? Quanta estabilidade, quanta... Então o que a gente pode fazer? O melhor que a gente pode fazer é a gente fazer o melhor que pode. O melhor que a gente pode fazer é fazer o melhor que pode. Procurar conduzir essa energia, conhecendo ela, para o bem, né? Ou seja, tomar as rédeas desse cavalo. Então, uma paixão é boa quando a gente tem o controle. Ela nos eleva em espírito e afasta da matéria, que é o nosso objetivo. Quando que é uma má paixão, né? Quando esse exagero desse sentimento, essas necessidades naturais se tornam uma má paixão? Então vamos colocar aqui alguns exemplos do instinto de conservação, por exemplo. O homem é um ser social, é uma necessidade do instinto de conservação nossa. A gente tem necessidade de relação. Com base nisso foram criados os jogos, desde lá de trás. O que os jogos trazem até hoje? Regras, superação, muita coisa boa, certo? E ele é estimulado pela paixão, porque gera paixão. Paixão, quer dizer, é um exemplo clássico de uma boa paixão. Agora veja, um jogo tipo futebol. Quando a pessoa pega a bandeira, vai para o estádio, escuta no radinho, solta rojão, grita, vibra, assim, normal. A hora que ela começa a brigar, não aceitar, agredir, ficar violento, desequilibrar, já se torna uma má paixão. No campo da alimentação, comer, que é o instinto de conservação, ele proporciona prazer quando se compartilha a mesa com pessoas da família, com amigos, com qualquer pessoa. É um momento de compartilhar prazer. Uma boa paixão. Mas se imagina, se tem um bife, o nego tá com o garfo, pá, meu, tá. Se briga por causa de comida. É uma má paixão, né? Já não se come para viver, já se vive para comer, né? E existem casos. No campo do afeto, as trocas afetivas é uma coisa muito boa, muito prazerosa, né? A gente sabe disso. Mas quando parte para o ciúme, para a posse, principalmente, né? Posse, já gera desequilíbrio, já se torna uma má paixão. E é uma coisa tão comum, né? Então, como ele disse, né? Quando causa um prejuízo para nós ou para os outros. E no caso da bebida, a pessoa fala, não, eu bebo, só causa prejuízo para mim mesmo. Não, causa para a família também, porque prejuízo é perda, causa uma perda emocional, um estresse, uma desestabilidade, né? No livro Obras Póstumas, como eu disse, tem um capítulo que fala egoísmo e orgulho. Só vou falar o seguinte, vamos lá ler. São as nossas duas paixões mais complicadas. As duas paixões mais complicadas que a gente tem é o egoísmo e o orgulho, né? Esse excesso de vontade só da gente se satisfazer. Então Buda tem a seguinte frase: o tamanho das suas dores é do tamanho dos seus desejos. Muito legal. Quanto mais a gente quer, quanto mais a gente exagera, mais a gente vai sofrer. É preciso simplificar, como Jesus ensinou, simplificar. Eu já comentei, mas ainda só para... O Kardec fez o seguinte comentário também, dando uma geral sobre isso daí. Ele disse que as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem, ou seja, multiplica as forças, né? E ajuda a cumprir os desígnios da providência, que é o instinto de conservação que nos leva à evolução. Mas se a gente
não dirigir e ser dirigido por ela, ao invés de nos fazer bem, vai voltar contra nós e fazer mal. Então ele fala, todas as paixões têm seu princípio num sentimento, uma necessidade da natureza, ou seja, o instinto de conservação. Né? E o princípio é uma coisa que não é ruim, é uma coisa boa. Né? Ó, repousa sobre uma das condições da providência da nossa existência. Precisa disso. Agora, e a paixão é exagero de uma necessidade. Agora, quando isso se torna mal, é quando tem uma consequência má. Quando não tem controle. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal a distancia da natureza espiritual. Quanto mais a gente está ligado, quanto a paixão, essa vontade excessiva que a gente tem de satisfazer alguma coisa ligada ao corpo, à matéria, a gente está muito mais perto da nossa natureza animal, que a gente ainda tem, do que da espiritual, que é o nosso objetivo, né? E fazendo essa transição, né? E fazendo esse crescimento. Por outro lado, o sentimento que eleva o homem acima da natureza animal diz que ele está com predomínio já do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então o caminho é para o espírito, não é para a matéria. Né? E a gente sabe disso. 909. O homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? As más paixões, as más tendências, né? As más inclinações. A gente sozinho consegue? E os espíritos são bem claros. Sim. E às vezes com pouco esforço. Isso é demais. É humilhante. É humilhante. Não, e é verdadeiro. Humilhante e verdadeiro. E às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é vontade. Curto e grosso assim. Não precisa muita coisa, só precisa ter vontade. Tem que querer. Ah, como são poucos os que se esforçam. Então, e a gente sabe que é verdade, né? Falta vontade. Modelo não falta pra gente. Tem Jesus, tem todos os grandes espíritos que passaram por aqui, até os mais recentes, Chico, Madre Teresa, mas a gente não precisa. A gente tem do nosso lado pessoas que a gente conhece que superou um vício com muita vontade. Não foi vontade. Que superou dificuldades que a gente conhece. Quer dizer, a gente, falta para nós é vontade. Com vontade a gente supera tudo. Porque, como eu disse, né? No começo da humanidade, a gente tinha mais necessidade material. Então, a paixão era necessária para o nosso desenvolvimento. Hoje, nós já estamos numa fase em que a gente precisa também nós temos necessidades morais, espirituais. A gente precisa do pão do espírito. Né? Então, à medida que a gente vai evoluindo em inteligência, vai evoluindo em moral, o instinto vai diminuindo. Ele não vai se tornando tão necessário. Vai ficar presente aqui para quando precisar. Continua fazendo as funções aqui, tudo, né? Mas, então, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, de Martins Peralva, no capítulo Evolução, ele fala como controlar essas más tendências, né? Emmanuel. 4 fatores, ele fala. Primeiro, compreensão da necessidade de mudar. Isso é metade do caminho, é 50%. E entender que tem que mudar. Não está certo o que estou fazendo, não está sendo bom, eu já sei que não é assim. Faz muito tempo que eu faço isso, está errado, estou me sentindo mal com isso. 50%. E os outros 50% seria o segundo item. Boa vontade, esforço e perseverança. Veja, boa vontade é uma vontade positiva, é querer fazer o melhor. Ter essa vontade, tem que querer. Mas não basta só querer, tem que se esforçar, fazer força, porque não é fácil. E não é só isso, se manter esforçando com vontade. Perseverança. Continuar. Se manter com esse propósito, de estabilizar essa mudança. Porque a gente faz às vezes uma vez, 2 ou 3, acho que já conseguiu, cai de novo. Tem que se manter firme nesse propósito de não
de não voltar atrás dessa atitude mental superior que a gente se propôs, que a doutrina nos ensina, né? Assim como outras. Então, mas se a gente rejeita essa mudança para melhor, essas más inclinações, más tendências, elas vão crescendo. Né? E a gente tem rejeitado esse esforço, essa disciplina para vencer através dos tempos. A gente sempre evoca o livre-arbítrio, né? Deus deu o livre-arbítrio, eu escolho fazer, com isso eu vou aprendendo, tudo bem, e é assim mesmo. Só que o livre-arbítrio, a cada escolha tem uma consequência. E a gente quer continuar tendo essas consequências desagradáveis. Emmanuel disse assim, ó, que as más inclinações estão nos corações que esqueceram o amor, nos homens que rejeitam a disciplina e naqueles que não perdoam. Então, a gente tem que movimentar a nossa vontade, precisa ter disciplina, né? Para a gente vencer essas coisas diferentes, ruins que tem nessas más tendências ainda, essas más inclinações, essas más paixões. Porque essa força está dentro de nós. A força da paixão está dentro de nós, a vontade está dentro de nós, toda a energia dentro de nós. E a gente, né, traz essas coisas de longa data. Nós trazemos essas mazelas de milênios. E agora, principalmente com o conhecimento que a gente tem, a luz que a gente tem, claro, a gente já tem condição e deve fazer escolhas melhores. Né? Porque as más inclinações, elas surgem de nós mesmos. É em nós. Né? A gente pode falar que tem influência. Sim, tem influência do meio. Influência da televisão, das pessoas, da natureza, tudo. Tem influência dos espíritos. Tem sim. Só que a gente só faz se quiser. É a nossa vontade, nós que escolhemos. Se alguém convida a gente para ir para algum lugar, a gente só vai se a gente quiser. A gente não vai se não quiser. Então, apesar das influências, somos nós que escolhemos. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar essas paixões? Esse é o ponto básico, muito importante, talvez o mais importante. E responde os espíritos. Eles respondem: se orar a Deus, que é o seu bom gênio, com sinceridade, né? Seu espírito protetor, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Esse item fala mais sobre isso, 459 do livro dos Espíritos. Mas você vê, eles estão aí para isso. Desde sempre e sempre, toda hora. Estão nos ajudando, estão prontos para nos ajudar. Certo? A gente tem que pedir. E olha, com sinceridade, né? Então, a gente tem que ter consciência líquida e certa, definitiva, sempre, toda hora. A gente precisa de Jesus. A gente precisa. Sem Jesus, a gente não é nada. Porque Jesus é que nos traz Deus, que nos traz esses espíritos que ajudam. Então, Jesus, Deus, esses bons espíritos, eles conhecem quem nós somos. Conhecem todos nós, sabem tudo que nós precisamos. Eles nos auxiliam. Né? Basta que a gente peça ajuda. Que a gente ore com sinceridade. Né? Deus nos assiste sempre. Porque a prece é uma ajuda poderosa, né? Mas como está dizendo, com sinceridade. É uma conversa sincera com o Pai, né? Ou com Jesus, ou com o seu protetor. Sinceramente, eu não estou conseguindo isso, eu estou sofrendo por aquilo. Me ajuda, sabe? Quero vencer. Uma conversa sincera, se abre. E
e a gente vai ter ajuda. Vai vir a força, a calma, as vibrações positivas, o ânimo, o bom sentimento, esclarecimento, luz, inspiração sobre o que fazer. Mas eles não vão fazer por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Ajuda e o céu te ajudará. Então, apesar disso, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Que é rejeitar o mal, escolher o bem. Cabe a nós fazer isso. Com a ajuda deles fica mais fácil. Fica possível. 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Ou seja, é uma paixão irresistível que a nossa vontade não supera. Tem? O Espírito falou, não. Tem não. Ó, há muitas pessoas que dizem eu quero, a vontade está apenas nos seus lábios. Elas querem, mas está muito satisfeita de que assim não seja. Quando um homem julga que não pode superar suas paixões, é porque seu espírito nela se compraz, ele gosta muito, por consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-la compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é um triunfo do espírito sobre a matéria. Então, aqueles que já estão conscientes, que querem ir nesse caminho que todos nós sabemos, de caminho em direção ao espírito e deixando a matéria, a gente tem vontade de superar aquilo que é uma paixão, aquilo que é uma tendência ainda negativa, material, egoísta, né? Mas que ele falou assim, o que falta é vontade. Falamos da boca para fora, mas não tem vontade, porque quando quer, tem que querer. Querer de verdade. Então não existe paixão irresistível, né? Por exemplo, eu quero passar num concurso. Eu quero estudar. Ah, mas eu não consigo dormir cedo. Eu também não consigo levantar cedo. E não consigo deixar de ver minha novela. Ah, eu nasci assim, né? Ou então outros falam, eu não consigo largar esse vício. A carne é fraca. Não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. É o espírito que é fraco. Porque um vício é uma prova de superação, nós estamos aqui para isso. Uma prova de resistência. Vontade, esforço, perseverança. Como disse Emmanuel, né? Então é preciso que a gente não só repreender, que procura reprimi-las, compreende. Então é preciso reprimir, mas antes compreender por que a gente está reprimindo, que é para o nosso próprio bem. Não é isso? A gente tem que aprender a lidar com isso. E a última pergunta. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea, da matéria, seu espírito? Eles foram bem taxativos. Praticar a abnegação. O que é abnegação? É quando a gente sai dos nossos interesses, dos interesses dos nossos, e vai em direção dos interesses dos demais. Principalmente daqueles que têm necessidades imensamente maiores que as nossas, aflições e dores terríveis. Quando a gente deixa de ser tão egoísta, a gente deixa de procurar só atender as nossas necessidades, não que nós temos que procurar, mas percebemos que tem outras pessoas. Então, é quando a gente sai da gente, porque só aí você vai conseguir sentir o outro, é sair de você, escutar o outro, sentir ele. Aí a gente, tocado, né, de compaixão, a gente vai fazer alguma coisa. E a abnegação, a gente procurar fazer isso mais. Esse é o nosso caminho. Talvez a gente esteja distante ainda, mas esse é o caminho da nossa evolução espiritual. Os espíritos mais evoluídos, os mundos mais evoluídos, funcionam desse jeito. Emmanuel tem uma frase legal. Ele fala que onde a obrigação termina, começa a abnegação.
coisas. Pediu, eu dei, eu ajudo, eu faço. Você faz sua obrigação. A abnegação é mais do que isso. Como disse Jesus, né? Se te pedirem para andar 1000 passos, anda outros 1000. Se te pedir a capa, dê até a túnica. É preciso fazer algo mais, precisa ter essa vontade, essa consciência. Não fazer só para se desincumbir da obrigação. Então, para resumir, né? Tudo que está nessas perguntas, 907 e 912, né? 6 perguntas. Os Espíritos responderam por Kardec, a gente pode concluir que paixão, né? Esse tema de hoje é um convite para a gente usar isso que é a paixão, essa potência do Espírito, né? Através da nossa vontade, a vontade que controla, que domina o cavalo, né? E direcionar para o bem. Resuma isso. Como fazer isso? Pela sequência a gente viu. Primeiro, importante, nos ligando pela prece aos amigos e benfeitores espirituais. A Deus, Jesus, amigos, para quem a gente está acostumado a orar. Em seguida, trabalhar as nossas más inclinações. Trabalhar essas más paixões, essas más tendências. Tem que pegar firme nelas. Tem que procurar mudar, tem que querer ser melhor. A gente tem que ter consciência que a gente está numa fase já que a gente precisa renunciar às coisas que a gente gosta, mas que faz mal. Sei que é difícil. A gente gosta, mas faz mal. E a abnegação. Nos esforçar para deixar o interesse pessoal de lado e começar a olhar para a necessidade coletiva, a necessidade das outras pessoas. Né? Isso tudo é um exercício, então, da vontade. Né? Preciso ter vontade, ter disciplina, ter perseverança. Tem que persistir. E quando chegar o dia que a gente chegar lá, né, Raquel? Vamos chegar. Quando a gente conseguir controlar tudo isso, seguir essa cartilha, fazer isso, controlar tudo isso, a gente vai estar no equilíbrio das nossas emoções. Aí a gente vai estar em equilíbrio delas. E quando aparecer um evento natural, um sentimento natural, tipo a paixão, a gente vai saber lidar com ela com tranquilidade e com sabedoria. Obrigado, boa prática para todos nós. Boa prática.